Então, rapaziada, começando mais uma análise do futebol total, uma análise tática de Palmeiras 3-0 no Atlético Paranaense, mais uma grande vitória do time de Abel Ferreira, que vem numa crescente aí já há um mês pelo menos, desde que até antes com Cebola o time já vinha recuperando bom futebol, impondo resultados largos, jogando bem e vem continuando nessa sequência agora com a vitória em cima do Atlético Paranaense, em confronto válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Então, começando aí com as escalações, Palmeiras cheio de desfalques, ainda por conta da Covid, Luiz Adriano não jogou, Marcos Rocha também não, assim como Veiga, William e mais alguns outros desfalques. O Atlético Paranaense também não teve Abner, então foi um jogo aí de dois times que vieram com times desfalcados. Palmeiras no 4-2-3-1 e o Atlético Paranaense no 4-3-3. Palmeiras utilizando novamente o Rony na referência, a exemplo do que foi na Libertadores. E aí, então vamos ver um panorama aí mais geral dos dois times antes de entrar na análise propriamente dita. Conforme eu falei, sistema inicial do 4-2-3-1 do Palmeiras e o Atlético Paranaense no 4-3-3. Palmeiras marcando por zona com o Abel, com a variação no bloco alto, coisa que muitas equipes fazem, né? Uma grande parte, que é variar para marcação por encaixe quando vai marcar alto, quando vai pressionar a saída de bola do adversário. Um detalhe interessante desse Palmeiras do Abel Ferreira é a pressão pós-perda, uma coisa que não tinha muito encaixada com o Luxemburgo e com um time que recuperou não só com o futebol, mas tem apresentado mais intensidade. Os jogadores parecem estar com mais gana de ganhar, com mais gana de jogar. Então, o Palmeiras tem colocado bastante intensidade nessa pressão pós-perda. É um time também que tem apresentado muita velocidade de transição, chegando no gol adversário com poucos toques, quando recupera a bola, quando propõe construindo de trás tem mais paciência, mas é um time que ataca bastante direto, ataca bastante rápido, não gira tanto a bola em largura, prefere olhar mais para a profundidade, procurar mais a profundidade. Apresentou nesse jogo um grande repertório ofensivo, coisa que também já tem apresentado em outros jogos com o Abel. E destacar também o papel de Lucas Lima, que é um jogador que pouca gente achava que ainda pudesse se recuperar depois de tantas recuperações, treinadores que tentaram recuperar ele. E parece que o Abel Ferreira anda conseguindo recuperar o Lucas Lima até em um nível que não se vê ele jogar há muito tempo. No lado do Atlético Paranaense, o 4-3-3, como já havia falado, Walter como referência para a bola longa, que foi uma estratégia que o time do Paulo Autuori usou bastante, mas sem muita efetividade. E também com o centroavante baixando bastante no entre-linhas, baixando para construir, jogando de costas. Walter que se sente bastante à vontade jogando com contato. Então ele tentou fazer tentou colaborar um pouco nessa construção, mas também não foi muito efetivo, graças à forte marcação do Palmeiras. O time do Autuori também, a gente vai ver mais pra frente, amplitude com os laterais na construção, ao contrário do que é o Palmeiras. Palmeiras que só colocar, a gente vai ver também mais na frente, o Menino é quem ficava em amplitude, mas o Vinha ficava um pouco mais por dentro, um pouco mais na base, no caso, na saída de três. Enquanto o Atlético Paranaense variou no segundo tempo, mas a amplitude com os laterais no primeiro tempo era o padrão do time na construção, na saída de bola. E o time apresentou também bastante essa vulnerabilidade das diagonais longas do Palmeiras. Um pouco da vulnerabilidade por conta de um pouco de demora do balanço do Atlético Paranaense no momento dessa diagonal para poder balançar e apertar o campo no setor da bola. Mas também é um mérito grande desse time do Abel Ferreira, que procura bastante essas diagonais longas para quem está em amplitude no lado oposto. E aí, começando a análise propriamente dita, o Atlético Paranaense em organização ofensiva, no 4-3-3 ou no 2-3-2-3, como você quiser chamar. 2-3-2-3 se você for desmembrar mais, com a linha dos zagueiros, os três aqui com os dois laterais mais o volante, os dois meias, Christian e Citadini, os três atacantes, ou um 4-3-3 aqui, normal. Com o Walter, como eu tinha falado antes, jogador que sai bastante, que baixa bastante para ajudar nessa construção, baixa bastante no entrelinhas.
E aí esse aqui é o Atlético Paranaense sem bola, ele também não variou muito sem bola, apresentou bastante esse 4-3-3 com as duas linhas bem próximas, e às vezes num 4-4-2, isso mais no segundo tempo, com a mudança que o Autori fez, tirou o Walter, e aí o time apresentou um 4-4-2 com duas linhas de 4, mas no primeiro tempo foi mais esse 4-3-3, tanto com bola quanto sem bola. E aí falando do Palmeiras, destacar que o time do Abel Ferreira é um time de muita variação, muita mesmo. O time, acho que talvez seja o principal mérito do time do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Essa quantidade de variações na organização ofensiva, na construção, que confunde bastante o adversário e faz com que o Palmeiras tenha um jogo bastante fluido, com bola, e sempre ache boas soluções para construir. A primeira delas é essa organização num 3-1-5-1, mas talvez assim um 3-1-4-2, quando o Lucas Lima, botei aqui a movimentação dele, o Lucas Lima, ele é, na verdade, o jogador que é, não diria o principal, mas é um dos jogadores chaves dessas variações. Lucas Lima, ele em alguns momentos ele se junta ao Rony, mais afundado no entre linhas aqui, mais avançado, mais profundo, às vezes baixa para fazer um 3-2 com o Danilo pelo lado esquerdo, gerar uma superioridade numérica no setor para poder sair jogando quando o Danilo está fechado. Às vezes ele baixa também para um 3-2-5 mais desenhado, com ele um pouco mais por dentro, liberando o Zé Rafael para atacar essa profundidade. Então são muitas trocas nesse lado direito, sobretudo, do Palmeiras. Muitas permutas ofensivas, time bem móvel e que varia bastante. Então, para vocês verem na prática, a organização do Palmeiras com bola, organização ofensiva. Eu vim aqui na base fazendo essa saída de três com o Gomes e o Emerson. O Danilo sendo esse primeiro homem, Zé Rafael, Lucas Lima aqui um pouco mais profundo e o menino em amplitude. Meio que os laterais jogavam em alturas diferentes, quem fazia o menino bem mais profundo, enquanto vinha compõe essa saída de três na base. Quem dava amplitude do outro lado, que não aparece aqui nessa imagem, mas apareceu no recorte anterior, nesse slide que eu mostrava a organização, foi o Scarpa. O Scarpa não aparece aqui nesse quadro de imagem, mas ele está aqui dando amplitude, então é ele e o menino, nesse primeiro momento, eram responsáveis por dar essa amplitude para o time do Palmeiras. O Scarpa, aliás, ele era o jogador que era mais fixo nesse posicionamento. O Scarpa ficava bastante em amplitude pela esquerda, mas também andando por dentro quando tinha que fechar, mas era um jogador que ficava bem restrito um pouco a esse lado esquerdo, talvez por conta da facilidade com que ele bate na bola, com que ele cruza. Então, um jogador que fazia bastante esse corredor no lado esquerdo e ajudava bastante o Palmeiras por ali. E aí, a primeira avaliação, como eu falei antes, o Lucas Lima, percebe como, diferente do que eu mostrei nesse primeiro slide, o Lucas Lima está mais baixo, aqui pelo corredor lateral direito, fazendo um 3-2 numa configuração um pouco diferente, a exemplo do que o Flamengo fez algumas vezes, só que no lado esquerdo, né, com o René, que não afundava muito. Então aqui é o Lucas Lima que baixa para fazer esse 3-2 com o volante, faz esse 3-2 com o Danilo. Então, no momento em que o bloco do Atlético Paranaense estivesse aqui balançado para o setor da bola para fechar o Danilo, fechando o Patrick ou até o Zé Rafael eliminando essas opções de passe, o Lucas Lima baixava para impedir que o Atlético Paranaense tivesse essa superioridade. Então, com o Lucas Lima aqui, o Palmeiras ganhava em linhas de passe e poderia sair jogando mais facilmente. Uma outra forma de variação, também que foi bastante mostrada nesse jogo, foi essa variação com o Lucas Lima mais avançado. Agora num 3-1 com os dois meias mais no entre linhas, entre a segunda linha e a última linha, Patrick de Paula e Zé Rafael. Patrick de Paula que jogou como um meia atacante, como um meia mais avançado, atrás do Rony. Às vezes também, vou ver mais na frente nas variações, trocando de lugar com o Rony, mas sendo um meia de muita chegada, mas que também baixava para dar essa opção na construção. E aí, nesse setor aqui, essa superioridade numérica setorial, a dinâmica do Palmeiras de atrair para libertar, foi uma das principais dinâmicas do Palmeiras para conseguir
chegar no último terço, uma das principais dinâmicas do Palmeiras de entrada no último terço, de criação de jogadas, de situações de finalização, que era essa situação de superioridade numérica setorial que acontecia quando o Lucas Lima entrava mais nesse entrelinhas, com o Zé Rafael um pouco mais baixo, e os dois se aproximando bastante do menino, que ficava aqui em amplitude, bem aberto, colado na linha lateral, gerava esse 3 contra 2 contra os defensores do Atlético Paranaense. Esquerdo, que se não me engano é o João Vitor, e o meia pelo esse lado que era o Cittadini ou o Christian. Então gerava esse 3 contra 2. O menino gerava bastante atração desse lateral, e aí no momento em que esse lateral viesse para diminuir o espaço do menino, no momento em que recebesse a bola, o Lucas Lima rapidamente infiltrava pelo meio espaço, nas costas desse lateral, entre o zagueiro e o lateral. O Thiago Heleno não era um zagueiro de uma cobertura muito rápida, então tanto o Lucas Lima quanto o Zé Rafael, vão ver que eles revezam em quem faz esse papel de infiltração pelo meio espaço, conseguiam bastante espaço e tempo para conseguir construir as jogadas do Palmeiras. E agora a gente vai ver isso na prática. O Palmeiras construindo. Olha como o Lucas Lima já baixa aqui. Para pedir essa superioridade numérica das duas primeiras linhas de marcação do Atlético Paranaense. E assim o Palmeiras constrói. Ó, com ele o time avança, o menino atrai o lateral, o Zé Rafael infiltra. Olha como ele tem espaço. E ó, o Scarpa entrando na área do outro lado como ponta do lado oposto e acertando a bola na trave. Palmeiras aqui já estava 1 a 0, mas o Palmeiras já chegando bem perto de ampliar o placar nessa dinâmica de entrada no último terço, que é bem presente com o Abel e funciona bastante. E aí vamos para mais uma variação. Essa é a variação com um menino por dentro. O Palmeiras também apresentou esse padrão ao longo do jogo. Quando o menino vinha por dentro, compor a saída de 3 com o Emerson e Gomes. O Vinha aprofundava um pouco mais. Não chegava a ficar tão profundo quanto o menino, mas aprofundava um pouco mais. E o Palmeiras mostrava mais um 3-2-4-1 ou um 3-2-5, como você quiser chamar. E aí aqui já uma troca de posicionamento, várias permutas ofensivas, né, troca de posição nessa parte da construção do Palmeiras. Vê que o Zé Rafael ele já baixa aqui para fazer esse 3+2 na saída de bola com o Danilo, sendo mais um apoio para essa saída de bola. Lucas Lima já mais avançado no entrelinhas, Scarpa um pouco mais por dentro no entrelinhas para dar esse corredor para o Vinha avançar em amplitude e abrir. O Rony sai da referência e abre, ocupando o lugar que seria do menino, quando o menino ficava em amplitude. E com isso, quem dava essa profundidade, quem entrava como uma referência, era o Patrick de Paula. A gente vai ver isso na prática. Palmeiras já dá para ver aqui também, o Palmeiras bem pressionante, pressionando homem a homem. O Rony a priori encaixado aqui, mas já dobrando a marcação no Wellington. E assim o Palmeiras recupera a posse. Palmeiras muito pressionante nesse jogo. Também uma grande característica do Abel Ferreira, do time sob o comando do Abel Ferreira. Ó, percebe como de início tá os dois laterais em amplitude, tanto o Vinha quanto o menino. E aí o menino vai trazer essa bola para dentro, vai compor a saída de 3. E o Vinha aqui vai já assumindo, abrindo em amplitude, dando mais profundidade também. Afundando mais no caso. E ó quem aparece desse lado, Rony. E aí a gente vai ver que pelo Rony sair, Patrick de Paula está na referência. E ó como o time carrega o setor da bola pelo lado direito, atraindo e libertando o espaço para quem tivesse infiltrando nesse espaço. E o cruzamento levando perigo mais uma vez. Cruzamento do Lucas Lima. Esse cruzamento antecipado. Palmeiras concentrou bastante a jogada por esse lado direito. Um lado direito carregado de qualidade de jogadores que tem muita facilidade em jogar em espaços de habilidade e também espaços de força nesse ataque ao último terço, o menino, o Zé Rafael. E aqui já sai o primeiro gol do Palmeiras, mostrando novamente esse Palmeiras também bem impressionante sem bola e pressionando em bloco alto também com bastante intensidade.
como é que o Vinha rapidamente... E aí os espaços, como o Palmeiras aproveita bastante os espaços que se abrem quando ele rouba a bola e aproveita de uma maneira rápida também, com poucos toques, a ver que o Lucas Lima vai entrar nesse espaço e vai receber a bola e de primeira já vai ligar com o Patrick de Paula, que está atacando esse espaço em profundidade aqui, nas costas do zagueiro, no momento da perda. Vê que o Thiago Heleno, como era o momento de construção do Atlético, o Thiago Heleno está um pouco mais recuado, então ele dá condição para essa infiltração do Patrick de Paula. E o Palmeiras, com poucos toques e agressividade, chega dentro da área, domínio orientado espetacular do Patrick de Paula e a finalização por 1-0. E aí o Palmeiras seguiu nessa batida, dessa pressão. Viu que o time pressiona bastante em bloco alto no 4-2-3-1. Mas vê que também tem encaixado individualmente. Scarpa vai saltar a pressão aqui. Sempre com muita intensidade. E o time rouba e cria mais uma grande oportunidade de fazer o gol. O Rony acaba errando o passe. A jogada acaba não se concretizando. Mas vê como o Palmeiras recuperava muitas bolas de uma zona de alto risco para o Atlético Paranaense. E aqui mais uma variação. Dessa aqui um 3-2-5 um pouco mais claro. Com o Vinha novamente na base. Menino em amplitude. Aqui já um 3-2-5 mais bem desenhado. 3-2-5 mais clássico, por assim dizer. Com o lateral, o Vinha aqui na base, compondo a saída de 3. Zé Rafael e Danilo, com os dois apoios por dentro, um 3+2. A linha de 5, com Scarpa, Patrick, Rony, Lucas Lima e Menino, mas pode ser também um 3-2-4-1, já que o Rony, o Patrick e o Lucas Lima não atuavam bem na mesma linha. O Lucas Lima e o Patrick ficavam um pouco mais baixos para atuar nesse entre linhas, oferecer linhas de passe nessa zona média do Palmeiras, e o Rony um pouco mais profundo, um pouco mais na referência, mas lembrando que o Rony, como já mostrei antes, circulava bastante, mas a priori Palmeiras, mais uma das variações de organizações ofensivas do Palmeiras. E aí vendo na prática, ó, como o Patrick de Paula e o Zé Rafael estão baixos, Patrick de Paula não, perdão, Danilo. Deu para ver também as duas linhas de 3 do Atlético bem próximas. Nesse momento agora, olha como o Patrick de Paula baixa, como o Scarpa baixa, semelhante ao que o Lucas Lima fez do outro lado, para gerar essa superioridade numérica no setor e fazer com que o Palmeiras tenha mais linhas de passe e consiga sair da marcação do Atlético Paranaense com mais facilidade. No caso aqui, o Atlético Paranaense vai fechar com bastante velocidade, então o Palmeiras acaba girando para o outro lado. Vê que o time também não é preso a uma única forma, uma única tentativa. É um time muito fluido, ele tenta construir curto. Se não deu curto, o time tenta as diagonais longas, que funcionaram bastante, ó, procurando ponta do Scarpa. O time circula a bola com muita velocidade. Olha como o Scarpa dá amplitude desse lado e o Menino do outro, como já tinha mostrado antes. E aqui o Lucas Lima, o Patrick de Paula e o Rony no entrelinhas. Entre a segunda linha agora um entrelinhas mais avançado, entre a segunda linha e a última linha. Então um time que ocupava os espaços de uma maneira muito racional, muito inteligente. No momento que a bola chega no Menino e o bloco do Atlético balança, o Palmeiras novamente carrega esse setor. Agora a bola acaba não entrando, mas a gente vai ver que na sequência o Thiago Heleno vai cortar essa bola, a bola vai sobrar, vai voltar novamente no Palmeiras. E aí o Palmeiras vai começar a construir de novo. Tirar o som aqui, não sei se está dando pra vocês escutarem o som. Normalmente eu não boto, mas caso eu esqueci, tô tirando o som para não atrapalhar. E olha novamente como o Menino atrai o lateral. O Zé Rafael infiltrando no espaço entre o zagueiro e o lateral. Olha como o Palmeiras vai trabalhar bastante nesse setor, procurando sempre esse espaço por onde vai sair o cruzamento. E no desvio o Rony completa. O Palmeiras foi muito bem, na verdade já tem sido muito bom nessa construção pelo lado direito. O lado direito é um lado muito forte do Palmeiras. O Palmeiras usa muito bem, tem muita qualidade por ali.
e criou dois dos seus gols. Na verdade, o primeiro não, porque o primeiro foi mais uma roubada pelo lado esquerdo, mas criou um dos seus gols por esse lado direito, criou várias das suas grandes chances por esse lado direito. Então, por conta dessa dinâmica de atrair para a libertar, de ter bastante superioridade numérica, de ter vantagens posicionais, de criar muitas linhas de passe. E aí no segundo tempo, o jogo não mudou de panorama, o Palmeiras continuou sendo o time que jogou mais, que jogou tendo mais a bola, que teve mais volume ofensivo. Então Palmeiras não teve muita mudança, não teve muita variação, ele não tirou o pé, pelo menos não de início. E logo nos primeiros minutos já abre o placar. Vê aqui a marcação do Atlético Paranaense na bola parada, uma marcação por zona, vê que os jogadores estão em linha. Na imagem até dá para ver uma marcaçãozinha individual aqui já na entrada da área, quase na entrada da área, mas a priori é uma marcação por zona, com os jogadores aqui bem alinhados para essa cobrança de escanteio. E aí eu vejo que o Rony e o... Vou voltar aqui, se deu para ver. O Rony e eu acho que é o Zé Rafael aqui, se não me engano, vão trocar de posição, enganar os marcadores do Atlético Paranaense nessa marcação por zona e fazer o terceiro gol, o segundo gol do Rony na partida. Com 3-0, o Atlético, como eu falei antes, o Autuori tinha feito uma mudança no segundo tempo, tentou fortalecer o meio de campo do time, tirou o Walter e deixou o time só com 2 atacantes. Então o time construindo, como vocês podem ver aqui, mudou daquele 4-3-3 normal, passou a fazer uma saída de 3, com o lateral do lado direito, no caso aqui o Eric, se não me engano, entrando na linha, compondo a linha de 3, com o Thiago Heleno e Pedro Henrique. E aí um 3-1, 5-1, mais ou menos. Mas não se prendam tanto a números, mas os jogadores do Atlético Paranaense passaram a se organizar dessa forma, em linha, com os meio-campistas aqui nesse entre linhas, entre a primeira e a segunda linha, alguns entre a segunda e a terceira linha. O Kaiser como referência centralizada por conta da saída do Walter, que fazia essa referência. Aqui não dá para ver no quadro, né, mas seria aqui no canto esquerdo, o quinto homem dessa linha de meio, com o Wellington aqui, numa dinâmica de 3+1 na saída, com o Wellington sendo o único volante baixando aqui para fazer essa saída por dentro. E aí na grande chance que o Atlético Paranaense teve no jogo, o Kaiser acabou desperdiçando. Vou botar para vocês verem. Palmeiras construindo. Tirar o som aqui. E o Danilo acaba, vou voltar. O Danilo acaba errando, né, um passe, fazendo um gesto técnico errado. Ele sai de frente, poderia ter tocado para o companheiro livre, sem goleiro, mas ele acaba não tocando e desperdiça a melhor chance que o Atlético conseguiu. O Atlético Paranaense finalizou só 4 vezes no jogo inteiro, só uma no gol, só criou essa oportunidade, que foi um erro do Palmeiras. Então é um time que praticamente não jogou, teve 39% de posse de bola. O Palmeiras realmente dominou amplamente o jogo, e aí acabei passando sem querer a última aqui, para mostrar a pressão pós-perda do Atlético Paranaense nesse último vídeo. Do Atlético Paranaense não, perdão, do Palmeiras, que vocês viram já em alguns dos outros vídeos, mas nesse está mais claro, como o Palmeiras foi bastante também impressionante nessa pressão pós-perda, uma coisa que poucos times no Brasil fazem, e poucos times no Brasil fazem com aplicação e tem êxito nessa pressão pós-perda. O Palmeiras também impediu muito dos contra-ataques do Atlético Paranaense por conta dessa pressão pós-perda. Como o time já está próximo, rapidamente pressiona, com muita intensidade, ó, gerando superioridade numérica, gerando uma zona de guerra com mais jogadores, e aí já rouba, e já sai em transição novamente, vertical com bastante velocidade, e em 3 toques já, assim como foi no gol, finalizando com perigo. O resumo do jogo em suma, foi isso. O Palmeiras do Abel Ferreira é um time muito diferente do que era com o Luxemburgo, muito mais intenso na pressão, com ideias muito mais claras, com ideias muito mais definidas e também com ideias muito, muito bem executadas, muito melhor executadas. Parece que os jogadores também têm comprado mais essa ideia do time do Abel Ferreira.
até pela disposição, só ver o Lucas Lima, ver o Scarpa, jogadores que passaram aí bastante tempo sendo criticados, apresentando desempenhos horrorosos e até com um pouco com pouco volume, não é possível dizer que o cara não tinha vontade, logicamente, são profissionais, mas eles vê que eles não estavam atuando na mesma intensidade. E aí é muito mérito do Abel Ferreira pela, não sei se só pela gestão do grupo, mas pela metodologia que ele implanta, que é uma metodologia já exemplo do que foi no PAOK, exemplo do que foi em Portugal, que é um treinador que preza bastante pela intensidade, põe os treinos com muita intensidade, e assim como se treina, se joga. Então o Palmeiras tem transferido essa intensidade para o jogo. Aí eu trouxe aqui para terminar alguns números do jogo, olha as finalizações que é o Palmeiras, e esse é o Atlético Paranaense. Palmeiras 22-4 em finalizações, bem mais posse, criou 5 oportunidades, o Atlético Paranaense só criou uma, que foi aquela no erro grosseiro do Palmeiras. Então um jogo todo do Palmeiras, esse é o gráfico de momento de ataque, que dá para mensurar o volume ofensivo. Olha como o volume ofensivo do Palmeiras é muito maior. O Atlético Paranaense teve algumas estocadas bem esporádicas e que levaram pouquíssimo perigo. E por fim aqui o Lucas Lima, separei o Lucas Lima, que é um jogador bastante representativo dos mecanismos, das variações que o Abel Ferreira propõe nesse Palmeiras e que vem dando muito certo. O Lucas Lima é um jogador chave, é um jogador de muita qualidade, a gente já sabe, precisava só dessa guinada e parece que ele está dando. Deu uma assistência no jogo e olha como ele foi participativo, muitas ações com bola, 53 ações com bola, como ele ocupou bastante o meio de campo, baixando na base para fazer a superioridade pelo lado direito, quando fosse necessário, baixando nesse entrelinhas com o Patrick de Paula, aprofundando aqui, infiltrando no espaço para cruzar, também se aproximando do Rony quando era necessário, também criou algumas chances atuando mais próximo ao Rony, mais como meio atacante. Então foi um jogador muito criativo, muito participativo, que foi para mim o SofaScore deu o Rony como o melhor em campo, até por causa dos 2 gols, mas para mim o melhor em campo foi o Lucas Lima e tem sido o jogador, assim, não o melhor jogador do Palmeiras, no Palmeiras de Abel Ferreira, mas o jogador, a peça mais chave do estilo do Palmeiras e dessa reformulação do Palmeiras, dessa virada do time do Allianz Parque, do time do Palestra, time da Barra Funda, nessa virada no Brasileirão e nessa guinada com grandes resultados positivos e boas atuações. No mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise e sigam a gente